Quinto volume da obra. A fase de aparelhos astrológicos. A entrada de aparelho racional é muito naturalmente. É tudo muito naturalmente pelo conhecimento da imunização racional. Então, naturalmente, a pessoa chega a aparelho racional, porque todos são aparelhos astrológicos. E por todos serem aparelhos astrológicos, é que tinham, com o tempo, de chegar à conclusão real do seu ser. Porque sabem que tudo se originou lá de cima, do outro mundo que deu consequência a este. E por tudo se originar lá de cima, é que tinham que chegar a esta conclusão, de se conhecerem, porque ninguém se conhecia, ninguém sabia a sua origem, para então conhecerem o porquê do seu ser, saber o porquê do seu ser. Sabiam que eram seres humanos, sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por que eram animais racionais. E não sabiam por que eram seres humanos, pois desconheciam a origem do animal. E por isso, não sabiam que eram aparelhos astrológicos. Agora é que estão sabendo. E por isso, os pensamentos, as intuições, as aspirações são de onde? Dos astros, do astral, do mundo invisível. Intuições magnéticas, aspirações magnéticas, comunicações magnéticas, do fluido magnético, do fluido elétrico, aspirações dadas pelo fluido elétrico do pensamento e que são transmitidos aos seres por serem aparelhos astrológicos. Então, a cabeça, que é o relógio, recebe tudo, capta tudo do que se diz de invisível. O pensamento ninguém vê, é uma transmissão invisível. O pensamento se comunica com o exterior, que são os fluidos elétrico e magnético, ou espiritualmente, e vindo inspiração boa ou má. Então, a cabeça é o relógio que se comunica com o exterior, com o sobrenatural, com os invisíveis. Por isso, o pensamento não se vê, sente-se, mas não se vê. Então, o pensamento é dado pelo exterior, pelo invisível, pelo sobrenatural, por esse conjunto fluídico, elétrico e magnético, pelos habitantes do espaço e por outros habitantes de outras paragens, como a do astral superior. E assim, é para certificarem-se de que são aparelhos astrológicos. E por serem aparelhos astrológicos, tinha que chegar o dia da fase de aparelho astrológico. Tinha que chegar à fase de aparelho racional, como já chegou há muito. Agora, para conhecer esta fase, tem de conhecer o que é imunização racional. E assim, como aparelho racional, a pessoa está ligada ao seu mundo de origem, aparelhada, unida ao seu mundo de origem por meio do fluido racional. Então, esta fase é a mudança, mas é uma coisa muito natural, porque a natureza do ser humano é esta, aparelhos astrológicos, por serem de origem dos astros. E assim, como aparelhos astrológicos, entram em contato permanente com os habitantes da planície racional, por estarem ligados ao mundo verdadeiro de origem
pelo fluido racional. E daí, recebendo todas as orientações precisas para o bom viver aqui na matéria, para o bom viver racional. E assim está aí a fase que o mundo já entrou há muito, a fase de aparelho racional, por serem aparelhos astrológicos. E assim, muitos, por não conhecerem o porquê que assim são, por não se conhecerem, por não conhecerem o seu ser, por não conhecerem a sua natureza, fizeram confusões, por não saberem interpretar o que está aí tão explicado, até demais. Mas tem os tais confusos que, antes de conhecerem as coisas, fazem um bicho de 7 cabeças. É a mania do bicho racional, porque o animal racional entende tudo perfeitamente, claramente. Agora, o bicho racional custa a entender as coisas, por ser bicho, porque tem o bicho racional e tem o animal racional, 2 espécies de seres humanos. O bicho racional é mais dotado de forças magnéticas, e é a força magnética que faz o bicho racional ser confuso. Já o animal racional é dotado de mais força elétrica, tem mais facilidade de compreender e de interpretar. E ao bicho, muitas vezes, quanto mais se explica, mais confuso fica, porque o bicho custa a entender, mas o animal racional entende de imediato. As naturezas não são iguais, todas são diferentes. Todos são irmãos, todos são animais racionais, por todos estarem na categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, racional e irracional. Mas a categoria é uma só, com 2 classes. E por isso está aí uma infinidade de repetições. Para o animal racional está repetido até demais. E para o bicho racional é pouco ainda, porque o bicho é confuso, o bicho é rebelde, é teimoso, as entranhas não funcionam muito bem. Então, para o bicho entender, é preciso se repetir muito. E assim, o bicho racional chega à mesma conclusão do animal racional, mas mais demorado, por ser confuso. O confuso está sempre variando. O confuso está sempre duvidando. O confuso, por não ter confiança em si mesmo, não entende coisa alguma. Está sempre variando. O confuso chega lá, mas mais demorado. O animal racional alcança logo. O bicho racional é mais teimoso. Está vendo que é pedra, diz que é pau. Se está vendo que é pau, diz que é pedra, porque é confuso. É um doente que vive variando. E como já sabem, nem todos regulam direito. Se todos regulassem direito, todos se entenderiam perfeitamente. Não haveriam brigas nem guerras. Então, por serem aparelhos astrológicos, é que, com o tempo, tinham que chegar a esta conclusão, de encontrarem em si mesmos a imunização racional, que é o verdadeiro natural de todos. E assim, para que se imunizem o mais depressa possível, leiam e releiam, tenham persistência na leitura, para conhecerem e saberem o que é imunização racional. Então, a fase do aparelho racional já entrou há muito, está aí,
estão nessa fase há muito, para deixarem de ser animais racionais. Porque, como animal, sofriam muito. Porque o animal só aprende por meio do sofrimento, por meio de muita luta, por meio de muito esforço, muito sacrifício e muita força de vontade. Como animal, sofrendo sempre, e como aparelho racional, cessando todo o sofrimento da vida e do corpo. Então, para que cesse o sofrimento de todos, tratem logo, imediatamente, de conhecer o que é imunização racional, para passarem para aparelho racional e cessar o sofrimento do corpo e da vida. Então, está aí o remédio para cessar o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. Qual é o remédio? A imunização racional, o conhecimento da imunização racional. Portanto, sofre agora quem quiser sofrer, porque está aí o remédio de todos para abolir o sofrimento da vida de todos, a imunização racional. Ninguém vai deixar o certo para ficar errando e sofrendo as consequências do erro. Procura ir certo e sempre de bem para melhor. E assim, leiam muito. E assim, depois que todos passaram uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional, desde monstros a primitivos selvagens, depois a lapidação de selvagens, passando assim uma infinidade de fases para chegarem ao princípio dessa civilização, e do princípio da civilização, com a multiplicação das novas gerações, passando uma infinidade de fases, até chegarem a civilizados. E como civilizados, passando uma infinidade de fases, até chegarem à última fase da vida da matéria, a fase de aparelho racional. Esta é a última fase e que já entrou há muito. É a fase do término desse mundo, do término da vida da matéria, do fim do mundo. A fase mais brilhante de todas as fases que já passaram. A fase de aparelhos racionais. E de aparelho racional para racionais, puros, limpos e perfeitos, do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, a planície racional. Então, passaram desde monstros até chegarem ao fim da fase de animal racional. Passaram uma infinidade de fases, cada época com suas fases, cada época com uma infinidade de fases, para a lapidação do animal racional. E para lapidar o animal racional, tinham de sofrer muito, como até hoje estão sofrendo, para deixarem de serem animais. E por isso, a vida era de sofrimento. Por que a vida era de sofrimento? Por serem animais. O animal desconhece o porquê que ele é animal. E para que ele deixasse de ser animal, todo o sofrimento era pouco, para chegar a conhecer e saber o porquê que ele é animal. Ninguém nunca soube o porquê que eram animais. Então, para a lapidação do animal, todo o sofrimento era pouco. E por isso, a vida do animal sempre foi uma vida de sofrimento. Sempre todos sofrendo, por serem animais, até que chegassem ao verdadeiro conhecimento do verdadeiro natural, para saberem o porquê que eram animais. Está aí, em mãos de todos, todo o conhecimento completo do porquê da origem do animal.
Ninguém nunca soube dizer o porquê de sua origem, o porquê dessa odisseia da vida da matéria, da vida do nada. Hoje, todos satisfeitos por chegarem ao fim dessa condenação que procuraram por livre e espontânea vontade. Essa condenação de sofrimento, essa condenação ao extermínio. Todos satisfeitos por chegarem ao fim da odisseia, o fim de serem vítimas do mal. Mal esse adquirido por livre e espontânea vontade. Mal esse adquirido pelo livre arbítrio. E assim, hoje, chegando o fim da vida de animal, e todos dentro da fase de aparelho racional, para daí ir para o mundo de onde vieram, a planície racional. Hoje, felicíssimos por chegarem ao término da vida da matéria, por chegarem ao término desse mundo deformado em matéria. Hoje, mais felizes do que nunca, por serem desencantados desse encanto pavoroso. Pavoroso devido serem sofredores. Pavoroso por estarem condenados à morte, morrendo sem querer morrer. E assim, hoje, todos felicíssimos por chegarem ao fim das lutas do nada para nada. Tudo acaba em nada, por tudo começar do nada. Tudo que começa, que começou do nada, acaba em nada. Então, lutas perdidas, sacrifícios sem recompensa. Quem se sacrifica pelo nada não está adiantando nada, porque o valor do nada é nada. Quem se aborrece pelo nada não está adiantando nada. O valor do nada é nada. Quem briga teve a sua razão de ser o que são. Para chegar na razão de ser, tinha que ter o princípio de ser, para depois então haver a razão de ser. O princípio foi entrarem na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foi o princípio da razão de ser o mundo deformado racionalmente, de formação racional. Para ver quantas lutas perdidas, quantos passos em vão, quanto sofrimento em cima desse chão. Matéria, esse chão de lama e sofrimento, porque matéria é lama. O começo, a origem, foi de lama. Lamas em pé. Começaram da lama e acabaram em lama. Começo de lama e término em lama. Então, costumam dizer que o nada tudo é, mas é um tudo aparente. Então, o que valeu ter este tudo do nada, que são as riquezas materiais, as riquezas da lama? Que valor tem? Que valor tem o nada? Nada, nenhum. E assim, vejam como o bicho, por ser animal, vivia tão atrasado. E não davam conta de seu atraso, por ser animal. A vida do animal é a vida da matéria, a vida da lama, e o seu atraso é tanto que é um animal sem saber o porquê é animal. E por não saber o porquê que é animal, é que tinha que sofrer muito para deixar de ser animal. Então, está aí. Essa fase de animal já passou há muito. E já há muito entrou a fase de aparelho racional, deixando então
todos de serem animais, de serem bichos, para serem aparelhos racionais. E assim, por o animal ser confuso, é que é preciso uma infinidade de explicações, de várias maneiras, para o animal entender. Se não entender de uma forma, entende de outra. Basta ser animal para ser confuso. Basta ser animal para ser irregular. Então, o animal, como sempre vaidoso, e a vaidade cegava o animal de uma tal forma que o animal esquecia da sua condição de animal. Esquecia da sua condição de animal. A vaidade cegava, o orgulho também, as ambições, e esqueciam a sua condição de animal, como quem diz: sabem tanto, dizem que estão tão adiantados e sabem muito, e o principal ninguém sabe. Saber por que o ser humano é um animal, ninguém sabe. Diz que sabe muito, mas o principal não sabe. Não sabe por que é animal. Não sabe por que o ser humano é um animal. E convencidos pela vaidade e pela cegueira de que sabiam muito. E o principal, a qualidade, a qualificação do seu ser, não sabiam por quê. Então, perguntam um para o outro: você que sabe muito, por que nós somos animais? Por que você é um animal? Ninguém nunca soube responder. Então, a sabedoria de um animal não tem valor algum, porque é a sabedoria inconsciente. E se não tem consciência do seu ser, como pode ter consciência das demais coisas? E por isso, a confusão do animal. E assim, numa luta de multiplicação de sofrimento do animal, numa guerra para pôr termo aos tormentos da vida de todos, para pôr termo ao sofrimento, e tudo se multiplicando, devido ao animal, por ser animal, não ter condições de equilíbrio real, o equilíbrio racional. Para que o animal tenha o equilíbrio racional, foi preciso chegar essa fase que aí já chegou há muito, a fase de aparelho racional. Então sim, aí encontrando o que vem lutando para encontrar, o que há muito vem em pesquisas, em experiências para encontrar. Mas, como estão, não podiam encontrar o que procuravam há muito: o equilíbrio da humanidade, do animal racional, o bem verdadeiro do animal racional. Como animal, não podiam encontrar o equilíbrio verdadeiro, como nunca encontraram, por serem animais. O animal nunca soube o porquê que era animal. E por nunca saber o porquê que era animal, não podia, de maneira alguma, encontrar o equilíbrio do seu ser, por não conhecer a origem do seu ser, por não saber por que se originou assim, por não saberem como foi feito o seu ser de animal, nem conhecerem as bases reais do seu verdadeiro ser, é que sempre lutaram para a estabilidade do bem, para a estabilidade da paz, para a estabilidade da fraternidade. Sempre lutaram ferozmente para encontrar tudo isso e nunca conseguiram, por serem animais e por desconhecerem o porquê eram. Então, todas as lutas foram infrutíferas.
Todas as lutas foram em vão. Todas as lutas foram perdidas, porque lutavam para uma vida melhor, para encontrarem o bem, e o mal sempre se multiplicando. Tudo isto por estarem na categoria de animal. Basta ser animal para não ter o equilíbrio verdadeiro. Basta ser animal para ser imperfeito. Basta ser animal para ser cheio de defeitos. Basta ser animal para ser um ser variante, desequilibrado, feroz, genioso, nervoso, monstruoso. Enfim, basta ser animal para não ter condições de equilíbrio verdadeiro. Animal é um ser de origem do mal, e por ser um ser de origem do mal, desconhece que se originou do mal. Desconhecia como se originou o mal. Não sabia que se originou do mal, por ser mal. O animal não tem nem nunca teve condições de conhecer a sua verdadeira origem. Então, pergunta ao animal: por que você é um animal? Ninguém nunca respondeu. Ninguém nunca soube o porquê do seu ser, o porquê de ser animal. E por desconhecerem a origem do seu ser, não podiam, como nunca puderam, adquirir o equilíbrio verdadeiro. Pensavam no equilíbrio verdadeiro, mas não sabiam como organizá-lo, de que forma pô-lo em prática. E assim, vejam que a condição de animal é uma condição precaríssima, por ser animal. E por ser animal, nunca soube, ou nunca souberam, o porquê que eram animais. E por nunca saberem, é que tinham mesmo que sofrer muito, porque o animal não podia e nunca pôde traçar coisa alguma de bom, nada de bom, por ser animal. Pôde traçar o bom aparente, o bem aparente, mas aparências não são verdades. E por não ser verdade, o mal sempre se multiplicando, desmoronando tudo, porque o mal não sabe o que faz por ser mal. O mal é inconsciente por desconhecer a origem do seu ser. Uma vez desconhecendo a origem do seu ser, desconhece tudo, e daí erradamente ser. E por isso, o sofrimento se multiplicando na vida de todos, sempre. Nem só o sofrimento, como a degeneração e multiplicação de todos os seres, porque o que se degenera, diminui. E com a multiplicação e diminuição, vinha então, com o tempo, a extinção do próprio animal, que por ser de origem do mal, por si mesmo se destruindo. É que o mal por si mesmo se destrói. Agora, vejam a inconsciência e o desequilíbrio, por desconhecerem a sua verdadeira origem e o seu ser de animal. E daí, todos à procura do bem verdadeiro, e ninguém encontrando. Todos à procura da felicidade verdadeira, e ninguém encontrando. Todos à procura da paz, e nunca encontrando, porque não poderiam encontrar. Está aí uma das causas de não terem encontrado o que muitos vêm lutando para encontrar: a felicidade verdadeira, a paz do mundo. Todos lutando há muito para serem felizes, para encontrar a felicidade aparente. A felicidade passageira, sim, mas a verdadeira, não.
tudo por estarem na categoria de animal. O animal nunca soube o porquê que era animal. O animal nunca soube o porquê de sua origem animal. Sabia que era animal, mas não sabia porquê. E por não saber a sua verdadeira origem, não podia conhecer coisa alguma da verdade. E por isso, por não conhecer coisa alguma, é que o sofrimento sempre foi o maior brilhante da vida de todos. Por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra. E porquê de estar vivendo? Do porquê que tem vida, e muito menos o que está fazendo. Por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra. E por isso, todos perdidos, de multiplicações em multiplicações e transformações. E por isso, vejam o que já foram. Monstros, categoria de monstros. Depois, primitivos selvagens, categoria de selvagens. Depois, com as multiplicações das gerações, vieram se multiplicando as fases. Cada uma geração, uma fase melhorada. E assim, irem se lapidando, até se compreenderem melhorzinho. Mais ou menos. Até se entenderem melhor. Mais ou menos entendidos, porque hoje estão se entendendo, amanhã desentendidos. Estão bem hoje, amanhã estão mal. São amigos hoje, inimigos amanhã. Estão se entendendo bem hoje, mal amanhã. Estão se entendendo hoje, desentendidos amanhã. E por isso, mais ou menos, por estarem na categoria de animal. No animal permanece o desequilíbrio por ser animal. O animal é manhoso. O animal é insaciável em tudo. O animal é ganancioso, ambicioso, invejoso, ciumento, nervoso, maldoso, mentiroso. O animal é desequilibrado desse jeito por estar na categoria de animal. O animal é egoísta, e por ser animal é que estão à mercê dos gostos. Gosta disto hoje, amanhã já não gosta. Gosta disso, não gosta daquilo. Não vai com este, não vai com aquele, antipatia deste, antipatia daquele. O animal é um perfeito desequilibrado. É um louco com aparência de bom, porque é desequilibrado. Hoje aparenta ser bom, amanhã é ruim. Hoje aparenta ser santo, amanhã demônio, é um traidor. Hoje é bonzinho, é um santinho, amanhã é um monstro, amanhã é uma fera humana. E assim o desequilíbrio do animal. O animal é louco e por isso comete loucuras de todas as espécies. E assim, vejam por que estão na categoria de animal. São de origem de monstros. Este mal é hereditário. Eram monstros, eram primitivos selvagens. São hereditários de selvagens. São hereditários de monstros. O mal hereditário está em todos, porque são de origem de monstros, de origem selvagem. Não podiam deixar, com toda a lapidação científica e filosófica, de cometerem monstruosidades. Com toda a lapidação de civilizados, com toda a lapidação filosófica e científica, não podiam deixar de cometer monstruosidades, porque o mal é hereditário. Ciência e filosofia são artes,
para ver se por meio dessas artes, a arte filosófica e a científica, pudessem evitar as monstruosidades e as selvagerias. Se pudessem, essas artes, trazer a solução do animal racional, se pudessem por meio dessas artes evitar os males e a destruição dos seres, se pudessem por essas artes evitar o sofrimento de todos, conter o sofrimento, fazer todos polidos, santos, bons, puros, mas não. Essas artes só ficaram na vontade dos idealizadores, porque o ideal era esse: trazer por meio dessas artes o equilíbrio de todos, a paz universal, o bem de todos, a felicidade de todos e a fraternidade. Mas isso é arte criada pela imaginação do bicho, do animal. Filosofia é arte criada pela imaginação do bicho, do animal racional. E tudo que é criado pelo animal, pela imaginação do animal, não pode produzir bem, só mal. E por isso, o mal vem se multiplicando universalmente na vida de todos, e o maior brilhante da vida de todos, porque o animal vive sem ânimo, variando, clamando a Deus, com pesadelos, idealizando fantasias. Como se por meio dessas fantasias, dessas artes, pudesse promover o equilíbrio de todos. E assim, estão vendo que todos sempre procuraram agir de boa vontade. O animal não conhece o que é bom, por ser animal livre pensador, que vive sonhando, imaginando, sonhando coisas que julga ser muito elevadas, com sonhos, sempre sonhando, sonhando de olhos abertos, sonhando até morrer. Então, na categoria de animal, coisa alguma de bom e verdadeiro podia formar, inventar ou encontrar. E assim, hoje, todos sabendo o porquê que eram assim, o porquê que assim estava, o porquê que assim viviam, horrivelmente deste jeito, vivendo e sabendo que tudo tem a sua razão de ser. E essas razões estão aí, o porquê de serem assim, o porquê de viverem angustiados, viverem iludidos, viverem de ilusões por não saberem o porquê que estavam vivendo. E quem não sabe porquê vive, tinha de viver assim mesmo, sonhando, imaginando, em agonia. Tinha de viver de aparências, se iludindo, iludindo os demais, se traindo e traindo os demais, com as aparências, as ilusões, as fantasias e a hipocrisia. Tinham que viver falsamente deste jeito, horrivelmente, por não saberem por que estavam vivendo assim, na categoria de animal, sem saberem o porquê que eram animais, sem saberem por que eram assim. Desconhecidos de sua origem, de seu princípio, como foi e por que foi, e sem saberem como seria o fim. E assim, vejam quantas lutas, quantas fases já passaram para a lapidação do animal, até chegarem à época da última fase, a fase de aparelho racional, a última fase do animal racional, a fase em que vão deixar de serem animais, a fase em que deixarão de ser animais, a fase de aparelho racional. Então, como aparelho racional,
não da categoria de animal. Deixam de ser animais. A categoria há de ser outra. Será a de aparelho racional, aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional, do seu mundo verdadeiro, o seu mundo de origem, a planície racional, o verdadeiro mundo do animal racional, que se deformou em animal, mas deformou-se sem saber por quê. O mundo é a multiplicação das degenerescências, se degenerando, se deformando, e aí a multiplicação da transformação e as multiplicações das degenerações. E assim, vejam que hoje todos felicíssimos para o resto da vida, porque, como aparelhos racionais, vão para o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. De aparelho racional, vão para racionais puros, limpos e perfeitos, para o seu mundo de origem. O término da vida da matéria, o término da categoria de animal, o término da categoria de monstros, selvagens, porque são de origem de selvagens, de monstros, e por isso está aí o mal hereditário, a monstruosidade, a selvageria entre os civilizados. Então, está aí o término da categoria de animal, porque já entrou há muito a fase de aparelho racional. Na categoria de aparelho racional, a vida é muito diferente da de animal. E assim, tudo, por ter princípio, tem fim. Esta deformação material, esta deformação de matéria, teve princípio e tinha que ter fim. Porque tudo que tem princípio tem fim. E aí está o fim em suas mãos. A fase mais brilhante que atravessa o mundo, a última fase da vida da matéria, a fase de aparelho racional, ou de aparelhos racionais, como queiram interpretar. E assim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Na categoria de aparelho racional, a orientação de todos é a orientação racional. A orientação da categoria de animal era a orientação da matéria, a orientação do mal, do fluido elétrico e magnético. Então, com a orientação do mal, todos tinham que viver mal. Todos tinham que ir de mal a pior, na categoria de animal. Por receberem a orientação da matéria, a orientação do mal, a orientação magnética e elétrica, o fluido elétrico e magnético, vinha a destruição do próprio animal, vinha a destruição do ser animal, vinha a destruição dos seres. Então, na categoria de aparelho racional, completamente ao contrário, porque a orientação é racional. Daí, acabando os males da vida e os males do corpo. E vinha o prolongamento dos anos de vida, a paz verdadeira de todos, a felicidade verdadeira de todos e a fraternidade universal. Tão diferente, racionalmente, brilhantemente. Animalmente vivendo, vive mal, e racionalmente vivendo, vive bem. Porque racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Então, é a última fase que atravessa o mundo, a fase de aparelho racional.
o término da vida do animal, o término da vida da matéria, o término do sofrimento do animal racional, o término do inexperiente animal racional, o término da agonia. E assim, por essa fase já estar terminada há muito, é que os seres chegaram a esse ponto de não haver mais entendimentos. Ninguém mais está entendendo até a si mesmo, todos desentendidos de si mesmos, por essa fase de animal racional já ter se acabado. E por isso, todos insatisfeitos. Ninguém mais vive satisfeito. A insatisfação é uma coisa que ninguém sabe o porquê dela. Por muito bem que esteja, não está satisfeito. Isso é devido a essa fase de animal racional já ter terminado. Está aí a causa dos desentendimentos, a causa da insatisfação de todos, a causa da agonia de todos, por já ter terminado a fase de animal racional. E por ter terminado, é o que estão vendo. Parece que a loucura está dominando todos, todos num desequilíbrio infernal, e não sabendo o porquê de tudo isso. E por que tudo isso? É justamente por a fase de animal racional ter acabado, terminou a fase de animal racional. Então, por ter terminado a fase de animal racional, ficaram todos desequilibrados, porque antes ainda existia equilíbrio, ainda se entendiam. Os desentendimentos eram muito poucos, todos se respeitavam. E hoje é o que estão vendo. Não há mais respeito a coisa alguma. Ninguém se respeita. Ninguém respeita coisa alguma. Estão vivendo como verdadeiros loucos desentendidos. A insatisfação reinando e o desentendimento também. Tudo porque essa fase de animal racional já se acabou há muito. Por ter se acabado, entraram todos em colapso. O fracasso total em tudo, o desassossego, o desespero. Ninguém tem sossego, todos em agonia permanente. Porque reina em todos, brilha em todos a insatisfação. Se estão satisfeitos de um lado, insatisfeitos de outro. Se estão satisfeitos de uma maneira, insatisfeitos de outra. Enfim, não há mais equilíbrio, não há mais satisfação, não há mais prazer de viver, porque o sofrimento se multiplicou de uma maneira tal que chegou ao auge do desequilíbrio e da loucura. Porque essa fase já se acabou. A fase de animal racional já terminou. Entraram noutra fase, que é a fase de aparelho racional. E por isso, todos atrás de sossego e sem encontrarem sossego. Todos atrás de paz e vivendo sem ela. Enfim, um dilúvio de desentendimentos constantes. Não há mais sossego. Não há mais paz, não há mais felicidade. Acabou tudo isso, porque acabou a fase de animal racional. E por ter acabado a fase de animal racional, todos agonizando, todos em agonia, sem saber onde vão parar com tanto sofrimento, sem sossego, dia e noite. O sofrimento se multiplicou entre todos de uma tal forma que ninguém tem sossego, porque essa fase se acabou. A causa é esta.
A causa é por ter se acabado essa fase. E por ter acabado essa fase, todos desequilibrados, grandes e pequenos, todos desentendidos de si mesmos, todos sem sossego, porque a fase de animal racional já se acabou. Já entraram há muito na fase de aparelho racional. Agora, para conhecerem, saberem e tomarem conhecimento da fase que entrou, tem de ler para saber, tem de ler para conhecer, tem de ler para ter conhecimento do porquê da fase de animal racional e do porquê da fase de aparelho racional. E por isso está aí esse desentendimento universal. Todos desentendidos, todos correndo, todos com pressa, todos nervosos, todos com uma infinidade de coisas problemáticas. Enfim, as tarefas são tão grandes que ninguém aguenta mais viver como animal racional, porque essa fase já se acabou, e por isso essa vida se tornou irresistível dessa maneira, de viverem como animal. Então, a vida passou a não valer nada, porque a fase se acabou. A vida passou a valer menos do que tudo, porque a fase já se acabou. Já entraram há muito na fase de aparelho racional e está aí em suas mãos. Leia e releia para entenderem, compreenderem e saberem o porquê das fases que atravessaram, as fases que já passaram e a fase que está se passando. Então, está aí em suas mãos a fase da ordem do dia, a fase da época, dessa época, a fase da situação, a fase de aparelho racional. Está aí em suas mãos a fase do governo do mundo.